juntas. Todos sabemos que estudar é bom. Fizemos uma festa para comemorar. Tenho problemas, mas não desisto de lutar. Você percebeu que essas palavras estão sendo usadas para unir ou alguns termos da mesma oração, como no caso de tristeza e alegria, ou duas orações, como na última, tenho problemas, mas não desisto de lutar? Além de unir esses termos ou orações, você percebeu que essas palavrinhas também acrescentam uma ideia, acrescentam uma relação a esses termos ou orações? Por exemplo, tristeza e alegria. A gente aqui tem uma ideia de acréscimo. Tenho problemas, mas não desisto de lutar. Temos aqui uma ideia de oposição. Bem, esse é o tema da nossa aula de hoje. Continuamos então estudando língua portuguesa, vamos para a aula 12 e vamos falar sobre conjunções. Eu sou o professor Denilson, sou professor de português, e se você está gostando dos nossos materiais, por favor, curta os nossos vídeos, compartilhe o nosso material e se inscreva no canal para continuar recebendo as nossas notificações, ok? Vamos lá então. Conjunções são palavras invariáveis que ligam orações ou ligam termos, desde que esses termos tenham a mesma função, dentro de uma oração. Novamente, conjunções são palavrinhas invariáveis. Elas ligam ou orações ou termos da oração, só que esses termos terão a mesma função dentro da oração. Alguém pode agora estar se perguntando, isso aí parece muito com preposição. Tem razão. Quem fez essa pergunta ou esse raciocínio está correto, porque conjunções e preposições são palavras invariáveis de ligação, sim. Porém, há uma diferença básica entre as duas. Vamos ver qual é? Quando eu digo planejei uma viagem de férias, veja bem, planejei é o verbo, uma viagem é aquilo que eu planejei. De férias é a característica dessa viagem que foi planejada. Então eu percebo que viagem e férias têm funções diferentes dentro dessa oração. Como elas têm funções diferentes, esse de aí é uma preposição. Então vamos pensar assim: de é uma preposição porque é uma palavra invariável que está ligando um termo regente a um termo regido, ou seja, dois termos que têm funções diferentes dentro da oração. Agora, quando eu digo eu quero sorvete ou bolo, veja bem, temos o verbo querer, né? Eu quero alguma coisa. Eu quero o quê? Eu quero sorvete ou eu quero bolo. Percebam que as palavras sorvete e bolo têm a mesma função dentro dessa oração. Então eu não posso dizer que sorvete é um termo regente e bolo é um termo regido, porque eles têm exatamente o mesmo papel dentro dessa frase que eu acabei de falar. Tanto que se eu trocasse o lugar deles, eu poderia construir a mesma oração com significado praticamente igual. Eu quero bolo ou sorvete. Neste caso, dizemos que ou é uma conjunção, pois ele liga dois termos de mesma função dentro da oração. Além disso, temos as palavras que ligam duas orações. Por exemplo, o rei emitiu um decreto para ser lido por todos os súditos. A palavra para está aqui fazendo a ligação de duas orações, então ela também é uma conjunção. Então, para ficar bem claro, as preposições são palavras invariáveis de ligação. As conjunções também são palavras invariáveis de ligação. Porém, a diferença básica entre uma e outra é a seguinte: preposições vão ligar termos regentes a termos regidos, ou seja, termos de funções diferentes. As conjunções ou vão ligar dois termos que têm a mesma função dentro das orações, ou vão ligar duas orações. Ok? Com isso em mente, vamos começar a estudar as conjunções. Bem, agora que já sabemos o que são conjunções, vamos falar dos tipos de conjunções. Basicamente, existem dois tipos de conjunções na língua portuguesa: as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Se você nunca ouviu esses nomes, comece a se acostumar com essa nomenclatura, porque nós vamos usar esse tipo de classificação das conjunções lá na análise sintática dos parágrafos e do período composto, ok? Então vamos lá. Existem basicamente dois tipos de conjunções, as coordenativas e as subordinativas.
E qual a diferença entre elas? Veja o exemplo. Ana e Roberto são advogados. A gente percebe que Ana e Roberto fazem a mesma função dentro dessa oração. Tanto que eu poderia inverter a ordem aqui entre ambos os termos e a oração continuaria tendo praticamente o mesmo sentido. Roberto e Ana são advogados. Beleza? Então, esse E está ligando dois termos de mesma função dentro de uma oração. Agora eu digo assim, todos participariam ou nada seria decidido. Aqui eu tenho duas orações diferentes, porém uma oração é independente sintaticamente da outra. Todos participariam, ok. Nada seria decidido, ok também. Eu percebo então que eu estou apenas colocando uma oração do lado da outra e usando uma conjunção para estabelecer uma relação entre as duas. Assim, as conjunções coordenativas vão ligar dois termos de mesma função na oração ou vão ligar duas orações independentes, isto é, uma oração que não vai exercer nenhuma função sintática em relação à outra. Eu sei que eu comecei agora a falar de função sintática e a gente ainda não entrou na análise sintática, pois ainda estamos em morfologia. Mas para esse momento, basta você guardar o seguinte, que as conjunções ligam ou dois termos de mesma função ou duas orações diferentes. Que existem dois tipos de conjunções, as coordenativas e as subordinativas. As coordenativas ou vão ligar dois termos de mesma função dentro da oração, ou vão ligar duas orações independentes. Se você guardar isso, ótimo. Quando a gente chegar em análise sintática, a gente vai ser feliz para o resto da vida. Agora, as conjunções subordinativas. Eu sabia. Eu sabia o quê? Eu preciso complementar o sentido desta oração, percebe? Eu sabia isto, que você viria ao evento. Então, neste caso, a gente percebe que a conjunção que está introduzindo uma oração que está completando o sentido da oração anterior. No outro exemplo, não chegariam a tempo, se não fossem avisados. Você pode me dizer assim, Denilson, quando eu digo não chegariam a tempo, eu vejo que a oração está completa, ela tem sentido completo, e eu concordo com você. Não chegariam a tempo. Agora vamos ver a segunda oração. Se não fossem avisados. Você concorda que essa segunda oração está acrescentando uma ideia de condição para que a primeira oração aconteça? Olha lá. Não chegariam a tempo se, ou seja, se essa condição não fosse atendida, né? Se não fossem avisados. Pronto. A gente percebeu que a segunda oração exerce uma função em relação à primeira, acrescentando uma ideia à primeira. Aqui também temos um caso de conjunções subordinativas. Então, diferente das conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas vão ligar duas orações, sempre. E nestes casos, a gente pode ter uma oração que completa o sentido da outra, como no primeiro exemplo, eu sabia que você viria ao evento, ou então nós vamos ter uma oração que vai cumprir alguma função em relação à outra, acrescentando a ela uma ideia de tempo, uma ideia de modo, uma ideia de finalidade, uma ideia de condição e etc. Ok? Esses são os dois grandes tipos de conjunções. Poxa, Denilson, eu ainda não estou entendendo completamente o conteúdo. Não se preocupe. Quando a gente estudar análise sintática do período composto, isso aqui vai ficar muito claro. Então, novamente, vou bater na mesma tecla porque é muito importante que você confie em mim nesse momento. Guarde apenas o seguinte, que conjunções são palavras que vão ligar dois termos da mesma oração, desde que esses termos tenham o mesmo valor sintático, a mesma função, ou vão ligar duas orações. E aí existem dois tipos de conjunções, as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Qual a diferença entre esses dois tipos de conjunções? Bem, as coordenativas ou vão ligar dois termos de mesma função dentro de uma oração, ou vão ligar duas orações, só que essas orações serão independentes, ou seja, uma não exercerá função em relação à outra. Agora, as conjunções subordinativas vão sempre ligar duas orações, desde que uma oração complete o sentido da outra
ou uma oração acrescente alguma ideia, alguma circunstância a outra oração. Ok? Vamos agora estudar as conjunções coordenativas detalhadamente e depois falaremos das conjunções subordinativas. Conjunções coordenativas. Nós temos 5 tipos de conjunções coordenativas. Eu tenho certeza que quem já fez cursinho ou quem estudou legal lá no segundo grau lembra desses nomes, né? Conjunções coordenativas aditivas, como o próprio nome diz, aditiva, adição, exprime a ideia de adição ou acréscimo. O agricultor colheu o trigo e vendeu sua produção. Vemos que a ideia das duas orações se somam, se acrescentam uma à outra. Temos aqui as conjunções coordenativas adversativas. Quando a gente pensa em algo adverso, a gente pensa em algo contrário, em ideias opostas. Por exemplo, querem passar no concurso, mas não estudam. Não é o seu caso, não é? Então, tem gente que quer passar no concurso, mas não estuda. São ideias contrárias, são ideias opostas. Então, esse mas aqui, no exemplo, é uma conjunção coordenativa adversativa. Temos também as conjunções coordenativas alternativas, que exprimem a ideia de alternância. Alternância, quando eu faço uma coisa, eu não posso fazer outra. Quando eu faço outra coisa, eu não posso fazer uma. Isso é alternância. Olha o exemplo. As pessoas não devem cometer crimes, ou serão presas. Percebe? Ou eu não cometo crimes, ou eu vou preso. Então, aqui eu tenho uma ideia de alternância. As conjunções coordenativas conclusivas iniciam uma conclusão lógica a partir de um fato. Então, veja bem, eu tenho um fato e esse fato me gera conclusões lógicas. Nesse caso, nós vamos usar as conjunções coordenativas. Veja um exemplo. As ruas amanheceram molhadas. Veja bem, eu abro a janela da minha casa e vejo que as ruas estão molhadas. Qual é a conclusão lógica a partir disso? Logo, choveu à noite. Perfeito? Já as conjunções coordenativas explicativas, embora ela tenha esse nome, né, conjunção coordenativa explicativa, você vai pensar assim: é uma explicação, é um motivo para que um fato aconteça. Então, eu afirmei uma coisa e eu quero justificar, eu quero dar um motivo para a minha afirmação. Olha lá. Não soltem balões. Por que motivo? Pois eles podem provocar incêndios. Perfeito? Aqui temos uma conjunção coordenativa explicativa. Gente, eu sei que muita gente não é adepta do decoreba. Eu não sou adepto do decoreba também. Mas em alguns momentos nós temos que exercitar a nossa memorização. A memorização, junto com a compreensão, vão ajudar a gente a estudar mais e melhor a gramática da língua portuguesa. Então, nesse momento, se você tiver que decorar alguma coisa, decore os nomes das conjunções coordenativas. Elas são AACE. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Beleza. Ah, Benilson, decorei esses nomes. Ótimo. Depois de decorar esses nomes, conjunções coordenativas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, melhor que decorar apenas, você também vai tentar entender qual é a ideia que cada conjunção vai estabelecer quando for empregada na língua portuguesa. As aditivas vão dar ideias de adição ou de acréscimo. As adversativas, de ideias opostas ou contrárias. As alternativas, de alternância, de opções. As conclusivas, de conclusões lógicas a partir de um fato. E as explicativas, um motivo, uma razão, uma justificativa para algo que eu tenha afirmado anteriormente. Pronto. Se você conseguir casar a memorização com a compreensão, você está no caminho certo para empregar as conjunções coordenativas no futuro. E nós vamos falar do emprego delas daqui a pouquinho. Agora nós vamos falar das conjunções subordinativas. Lembra, as conjunções subordinativas ou vão introduzir orações que completam o sentido de outras orações, ou vão introduzir orações que acrescentam alguma ideia circunstancial a outra oração. Então, nós temos dois tipos, basicamente, de conjunções subordinativas. Nós temos as conjunções subordinativas integrantes
Essas vão ligar duas orações, sendo que uma completa o sentido da outra. Veja os exemplos. Nós gostaríamos do quê? Eu preciso completar a ideia dessa oração. Nós gostaríamos disto, que o final de semana fosse ensolarado. Percebeu que a segunda oração completou o sentido da primeira oração? Então, esse que é uma conjunção subordinativa integrante. Integrar significa completar, tornar íntegro, tornar completo algo. Por isso que elas recebem esse nome. Os nomes na língua portuguesa não são à toa, tá? Então, olha lá, são conjunções, né? Esse que é uma conjunção porque está ligando duas orações, subordinativas, porque a segunda oração está completando o sentido da primeira, então nós podemos pensar que ela é subordinada à primeira. Se a primeira não existe, não teria por que eu criar a segunda oração. E ela é integrante porque a segunda oração integra, ou seja, completa o sentido da primeira. Pronto. Estamos falando difícil, mas estamos explicando o que queremos dizer, ok? Outro exemplo. Ninguém questionava o quê, Denilson? Precisa completar essa oração aí. Vamos lá então. Ninguém questionava isto, se os políticos eram bem preparados. Percebeu que a segunda oração completou o sentido da primeira? Então essa palavrinha se, ela não indica condição aqui, hein? Ela está introduzindo uma oração que completa o sentido da oração anterior. Esse se é o quê? Isso mesmo, é uma conjunção subordinativa integrante. Novamente, é uma conjunção, porque liga duas orações. É uma conjunção subordinativa, porque a segunda oração só existe para completar o sentido da primeira, por isso que nós dizemos que ela é subordinada à primeira oração. E ela é uma conjunção subordinativa integrante, porque a segunda oração integra, ou seja, completa o sentido da primeira oração. Beleza, você já entendeu que são conjunções subordinativas integrantes. Mas lembre-se, aquilo que eu acabei de falar sobre as conjunções coordenativas também vão se aplicar aqui. Memorize os nomes, conjunção subordinativa integrante. Mas além de memorizar, tente explicar para si mesmo por que que essas palavrinhas são conjunções subordinativas integrantes. Assim você vai aliar a memorização à compreensão e vai começar a lidar melhor com a gramática da língua portuguesa e até com a gramática de outra língua que você vier a estudar, ok? Agora respire fundo, nós vamos estudar o segundo tipo de conjunções subordinativas, que são as conjunções subordinativas adverbiais. Por que elas são chamadas de adverbiais? Porque elas vão iniciar orações que acrescentam circunstâncias ou ideias à primeira oração. Então, diferente das orações coordenativas, né, das conjunções coordenativas, que não tinham função em relação à primeira, nós vamos aqui ter orações que vão acrescentar ideias, acrescentar circunstâncias às outras orações. E elas vão ser classificadas do mesmo jeito que os advérbios, de acordo com a ideia que elas acrescentarem à oração. Então, olha lá. Temos aqui uma conjunção subordinativa adverbial que dá a ideia de causa. Não pôde nos receber, pois estava muito ocupada. Entenda que a causa de ele ou ela não poder nos receber é que essa pessoa estava muito ocupada. Então, aqui temos uma ideia de causa. Agora temos uma conjunção subordinativa adverbial de comparação. As pessoas andavam como formigas apressadas. Aqui temos uma ideia de concessão. E o que é uma concessão? Antes de falar do exemplo. Uma concessão é diferente de uma oposição. Na oposição, as ideias são totalmente contrárias uma à outra. Na concessão, uma ideia é contrária à outra, mas não anula a outra ideia. Veja o exemplo. A vida é boa. Estou afirmando isso categoricamente. A vida é boa, embora haja problemas. Bom, haver problemas é uma ideia que parece ser contrária ao fato da vida ser boa, mas apesar de ser uma ideia aparentemente contrária, não anula esse fato. Portanto, estamos diante de uma concessão e não de uma oposição, ok? Agora vamos falar das conjunções subordinativas adverbiais que dão ideia de condição. Vá ao médico caso os sintomas persistam. De conformidade,
Meditar melhora a saúde, conforme muitos especialistas afirmam, ok? Uma conjunção subordinativa adverbial que dá a ideia de consequência. Aqui sempre serão consequências físicas, tá? Então, estava tão frio que minhas mãos tremiam. Então, a consequência do frio é o tremor das mãos. Por isso que nós temos aqui uma conjunção subordinativa adverbial de consequência. Agora temos uma conjunção subordinativa adverbial de finalidade. Afastou-se. Com que propósito? Para não ser incomodado. Uma conjunção subordinativa adverbial de proporção, ou seja, na mesma medida que uma coisa acontece, outra coisa acontece também. Conheciam-se melhor quanto mais conversavam. Percebe que aqui nós temos dois fatos proporcionais? Algumas pessoas vão se conhecendo melhor quanto mais conversam. Temos então uma ideia aqui de proporção. E por último, vamos falar da conjunção subordinativa adverbial de tempo. Podemos passear assim que parar de chover. Opa, quando podemos passear? Podemos passear assim que parar de chover. Beleza. Então, agora uma grande dica aqui. Nós temos as conjunções subordinativas e a gente já sabe que ou elas vão introduzir orações que completam o sentido de outra, ou elas vão introduzir orações que vão acrescentar ideias à outra oração. Pensando nisso, nós podemos classificar as conjunções subordinativas em dois tipos: conjunções subordinativas integrantes e conjunções subordinativas adverbiais. Quando a gente estiver falando das conjunções subordinativas adverbiais, assim como os advérbios, nós vamos pensar assim: opa, essa oração aqui me dá uma ideia de causa, me dá uma ideia de finalidade, me dá uma ideia de tempo. Assim, nós poderemos compreender qual é a ideia que está sendo colocada aí na relação entre as duas orações. E isso vai me ajudar muito na interpretação de textos, por exemplo, ou quando eu estiver fazendo um parágrafo na minha redação. Ok? Então, não é só decorar, não é só compreender, mas é também saber quando utilizar esses conhecimentos sobre conjunções. Locuções conjuntivas. A gente já sabe que uma locução é uma expressão. E a gente já sabe que uma conjunção é uma palavra que ligam dois termos de mesma função dentro da oração ou duas orações diferentes. As locuções conjuntivas são expressões que exercem os papéis das conjunções e elas vão ser classificadas do mesmo modo que as conjunções. Olha lá, nem o vaso e nem a janela estavam inteiros. Vou pensar. Bom, aqui eu estou ligando vaso e janela, eles têm a mesma função, né, dentro dessa oração, eles exercem o mesmo papel aqui dentro, então eu tenho aqui uma ideia de conjunção coordenativa e um está se somando ao outro, né, porque ambos não estavam inteiros, né? Só que aqui eu não tenho simplesmente uma conjunção, eu tenho uma locução conjuntiva e nem. Então, essa locução conjuntiva é uma locução conjuntiva, coordenativa, aditiva. Eu sei que ela é aditiva pela ideia de acréscimo, né? Nem o vaso e nem a janela estavam inteiros. Ambos não estavam inteiros. Está ventando muito. Veja lá, eu olhei para a rua e vi as árvores balançando. O fato de eu ver as árvores balançando justifica explica o que eu acabei de afirmar. Está ventando muito. Opa, quando eu tenho essa ideia de explicação, quando eu tenho essa ideia de motivo, eu estou diante de uma coordenação, de uma coordenativa explicativa. Então, esse visto que nada mais é do que uma locução conjuntiva, coordenativa e explicativa também. Pronto. Agora, olha lá. A vítima foi socorrida. Beleza, entendi, a oração está completinha. Logo que chegou a ajuda. Percebe que essa oração acrescenta uma ideia de tempo, de momento em que ocorre a oração anterior? Opa, acrescentou ideia de tempo. Já vou pensar em adverbial de tempo. Pronto. Esse logo que nada mais é do que uma locução conjuntiva, subordinativa, adverbial, temporal, de tempo. Houve um longo momento de reflexão, a fim de que pudessem pensar antes de falar.
a fim de que pudessem pensar antes de falar. Eu tenho uma ideia aqui de propósito, de finalidade. Opa, finalidade, estou acrescentando uma ideia, uma circunstância à oração anterior. Então, eu penso também em locução conjuntiva, porque é uma expressão que exerce papel de conjunção, subordinativa adverbial, final, que indica finalidade. Pronto. Eu sei que dá um trabalhinho, esses nomes são enormes, né? Mas veja bem, esses nomes têm uma razão de ser. Vamos parar de reclamar da nomenclatura, porque não vai ajudar em nada a reclamar, e vamos nos acostumar a usar o nome certo das coisas. Assim a gente vai ter um estudo muito mais produtivo e vamos conseguir lidar de uma maneira um pouco mais tranquila com a gramática. Tudo bem? Beleza. O que é mais importante sobre conjunções? Bom, se eu pudesse dar alguns conselhos para você, eu diria o seguinte. Primeiro, a mesma conjunção pode estabelecer relações diferentes entre as orações. Então, se eu fosse você, eu não decoraria as conjunções. Se eu fosse decorar alguma coisa, a nomenclatura, as classificações e compreenderia o que cada nomenclatura significa, mas decorar as conjunções eu não aconselho. Veja os exemplos. Estudarei e passarei no concurso. Aqui eu percebo que a conjunção e está acrescentando uma ideia a outra. Estudarei e passarei no concurso. Então, ela é uma conjunção coordenativa aditiva. Só que no outro exemplo, dormi a noite inteira e ainda estou cansado. Embora eu tenha usado a mesma conjunção, as ideias são contrárias, as ideias são opostas. Então, o e aqui não é uma conjunção coordenativa aditiva, e sim é uma conjunção coordenativa adversativa. Então, por favor, não decore as conjunções. Decore as nomenclaturas, entenda como as nomenclaturas são empregadas para falar das relações que as conjunções estabelecem, mas não decore as conjunções. Tudo bem? 2. A ideia expressa pela conjunção pode ajudar a compreender o texto. Tem muitas questões de interpretação de texto nas provas e nos concursos que podem ser abordadas a partir das conjunções. Veja o exemplo. À medida que a ciência avança, a genética tem contribuído com a criação de novas terapias para doenças que ou eram desconhecidas ou não tinham tratamento. Se eu pensar aqui nas conjunções que estão destacadas, eu posso pensar o seguinte: a ciência avança e, na mesma proporção que a ciência avança, a genética contribui para criar novas terapias. Ou seja, eu tenho aqui dois fatos que ocorrem de maneira proporcional. À medida que a ciência avança, a genética tem contribuído com a criação de novas terapias. E essas terapias têm uma finalidade: terapias para doenças, para tratar doenças. Tudo bem? Então, aqui tem também uma ideia de finalidade. Essas terapias são criadas com um propósito. Essas doenças, em algum momento, ou elas são desconhecidas, ou seja, os cientistas não sabem de sua existência, ou elas não têm tratamento. Então, elas podem ser até conhecidas, mas ainda não ter tratamento. Perceba que essa breve discussão com base nas conjunções já me ajuda a esclarecer algumas ideias, algumas relações para a compreensão do texto. E isso aqui já é a base para a gente começar a pensar a nossa interpretação de texto de provas e concursos. Um outro emprego aqui das conjunções é para auxiliar na composição do parágrafo. Então, quando eu vou colocar ideias opostas, geralmente eu vou usar conjunções coordenativas adversativas. Quando eu vou usar uma ideia de causa e consequência, eu vou usar aqui ou as conjunções adverbiais causais ou as conjunções subordinativas adverbiais consecutivas, e por aí vai. Então, aquela nomenclatura não é só para decorar, não é só para entender, mas é também para empregar quando eu estiver compondo um parágrafo nas minhas redações, por exemplo. Veja esse parágrafo que eu mesmo fiz. O tabagismo causa diversos problemas de saúde. Essa é uma afirmação com a qual eu começo o meu parágrafo. Você já deve ter ouvido o nome tópico frasal. Tópico frasal é essa afirmação com a qual eu começo a trabalhar a ideia principal do parágrafo. Então, meu tópico frasal é: o tabagismo causa diversos problemas de saúde. Ponto. Embora seja legalizado, trata-se de um vício. Então, veja bem, por que eu usei aqui uma conjunção subordinativa adverbial concessiva? Porque o tabagismo
causa problemas de saúde, e o fato dele ser legalizado parece ser uma ideia contrária à ideia principal, mas não anula a ideia principal. Por isso que eu usei aqui uma concessiva. Embora, né, seja legalizado, trata-se de um vício. E por que o tabagismo se trata de um vício? Vou agora colocar aqui a causa, né, o motivo pelo qual eu acabei de afirmar isso. Trata-se de um vício porque muitos tentam parar de fumar, mas não conseguem. E aí perceba que dentro dessa causa eu coloquei uma ideia. Muitos tentam parar de fumar e uma ideia contrária, mas não conseguem. Por isso que eu usei aqui a adversativa. Por isso, agora eu vou para a minha conclusão lógica a partir do que eu acabei de falar. Por isso, é uma questão de saúde pública. Percebeu que as conjunções que eu empreguei aqui vão fazer com que esses blocos de ideias que eu estou colocando um ao lado do outro sejam harmoniosos entre si? Então, olha lá, o tabagismo causa diversos problemas de saúde. Embora seja legalizado, trata-se de um vício. Por quê? Muitos tentam parar de fumar, mas não conseguem. Por isso, é uma questão de saúde pública. Se você decorar o nome das conjunções, se você conseguir explicar qual o papel de cada uma das conjunções e depois conseguir começar a empregar esse conhecimento na sua prática durante a escrita, durante a leitura, você vai então conseguir interpretar melhor os textos e vai conseguir escrever melhores redações a partir de agora. Beleza? Então não fique só no decoreba. O decoreba é a primeira parte, né? Faz parte do processo também usar a memorização. Mas vá além. Tente explicar aquilo que você está estudando. E além de explicar, tente colocar na prática aquilo que você está aprendendo. Tudo bem? E aí, para fechar essa aula, vamos fazer alguns exercícios. Vou te dar 5 segundos para você pausar o vídeo e tentar fazer o exercício. Muito bem. Relacione as colunas de acordo com a ideia expressa pelas palavras em destaque. Aqui nós temos 5 ideias expressas na primeira coluna. 1. Adição. 2. Causa. 3. Tempo. 4. Finalidade. E 5. Oposição. Quando eu digo mal avistou o amigo, correu para abraçá-lo. Esse mal não tem a ver com maldade, né? Na verdade, esse mal ele tem o mesmo significado de assim que, no mesmo momento que avistou o amigo, correu para abraçá-lo. Então eu vejo que ele acrescenta uma ideia de tempo. Não reprimo ninguém. Antes, prefiro ouvir. Então, reprimir as pessoas, né, e não deixá-las falar. E preferir ouvir as pessoas deixando-as se expressar são ideias opostas. Então, esse antes não dá a ideia de tempo. Ele dá a ideia de oposição. A empresa faliu porque houve fraudes. Opa! O fato de ter havido fraudes foi a causa da falência da empresa. Temos aqui uma ideia de causa. Não só são casados, mas também são felizes. Que legal! Temos um casal que está casado e também é feliz. Ideias que se acrescentam, que se somam. Adição. E por último, use palavras sábias para não ofender. Então, use palavras sábias com essa finalidade, com esse propósito, para não ofender a ninguém. Temos aqui uma ideia de finalidade. Maravilha? Vamos para o próximo. Agora vamos resolver juntos uma questão de concurso adaptada. Ela está adaptada porque eu não coloquei o texto que foi usado na prova para se retirar as frases que vão ser utilizadas aqui nas alternativas. Mas não vai fazer falta, você vai perceber que para responder você não precisaria recorrer ao texto. Então olha lá, em qual dos trechos abaixo a palavra se corresponde a uma conjunção condicional? Pensemos o seguinte, eu tenho que achar uma conjunção que estabelece uma relação entre duas orações, sendo que uma oração é a condição para que a outra oração ocorra. Beleza? E aí vamos ler os enunciados. A. A vida da criança é sistematicamente desconhecida por aqueles que parecem se preocupar com a felicidade do rebento. B. A depressão se tornou uma doença tão relevante
porque ela é um pecado contra o espírito do tempo. C. Quem se deprime não pega peixes e ainda menos sobe no bonde andando. D. E, se for o caso, dê um castigo, pois afinal, como é que ele ousa fazer cara feia quando acabamos de lhe comprar um Game Boy? Você tem dúvidas onde temos aqui uma ideia de condição? Dê um castigo, se for o caso, se for necessário. Então temos aqui a conjunção condicional na alternativa D. Outra questãozinha de concurso, muito tranquila. Considerando-se o trecho, o profissional japonês trabalhou em média 1.710 horas em 2017, mais do que em outros países desenvolvidos da Europa, mas menos do que nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e em diversas nações emergentes. Isso está no terceiro parágrafo de um texto. O termo sublinhado "mas" introduz a ideia de quê? De contraste, de explicação, de conformidade ou de causa? Bem, eu considero que o profissional japonês trabalhou 1.710 horas em média, mais do que em outros países desenvolvidos da Europa, porém menos do que nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e em outras nações. Então aqui eu tenho ideias opostas. Onde nós temos aqui ideias opostas? Contraste, explicação, conformidade ou causa. Ideias opostas são ideias contrastantes. Alternativa A. Viu que legal? Quando a gente sabe empregar aqui o conhecimento de conjunções, a gente não fica sofrendo diante desse tipo de questões em concurso e provas. A gente vai lá e responde com tranquilidade, baseado na interpretação do texto. Agora, você vai dar pausa no vídeo e tentar resolver esse exercício que eu elaborei, porque esse tipo de exercício é muito comum em concursos e provas. Então vamos lá. Pausa no vídeo. Maravilha! Retomando, considere o seguinte período. Temos um período aí com algumas lacunas a serem preenchidas e temos então a alternativa cuja sequência completará as lacunas adequadamente. Cada pessoa aqui tem o seu jeito de resolver esse tipo de questão. Eu tento dar uma olhada lá no enunciado e vejo o seguinte: não sendo um sistema perfeito, a democracia possibilita ao povo exercer a soberania. E aí eu penso, a democracia possibilita o povo exercer a soberania e ela não é um sistema perfeito. Aqui são ideias aparentemente contrárias, só que uma ideia não anula a outra. Se eu tenho ideias que são contrárias, mas uma ideia não anula a outra, eu não tenho aqui uma ideia de oposição, eu tenho uma ideia de concessão. E aí, como primeira alternativa, eu tenho mesmo, porque, ainda que e pois. As que mais têm cara de concessiva aqui para mim são mesmo que uma coisa aconteça, outra coisa acontece também, e ainda que uma coisa aconteça, outra coisa acontece também. Então, na prova, eu ficaria com essas duas, não eliminando as outras, mas eu começaria a trabalhar com essas duas alternativas aqui, a A e a C, para poder começar a ver quais as outras sequências que vou completar a lacuna adequadamente. Eu posso fazer isso com os primeiros enunciados, posso fazer com os enunciados do meio, mas eu preferi trabalhar com o primeiro para ter uma base inicial aqui. Então vamos ver a primeira. Mesmo não sendo um sistema perfeito, a democracia possibilita ao povo exercer a soberania, haja vista que os representantes são escolhidos pelos cidadãos, a fim de governar em seu nome, mas também para tomar decisões que beneficiem a população. Opa, acho que eu fiz uma besteirinha aqui, vamos voltar na A. Isso acontece no concurso também, hein, pessoal? Vamos de novo com mais calma e elegância. Mesmo não sendo um sistema perfeito, a democracia possibilita ao povo exercer a soberania, haja vista que os representantes são escolhidos pelos cidadãos, a fim de governar em seu nome, bem como para tomar decisões que beneficiem a população e não apenas aos próprios políticos. Cara, eu acho que é a A. Beleza, tranquilo. Vou testar a C também para ficar com a minha consciência tranquila e não ficar mudando a resposta quando eu for transpor isso para o gabarito, né? Porque eu sei que alguém já fez isso uma vez na vida. Eu sei que eu já fiz e muitos dos meus alunos já fizeram, mas você não vai mais fazer esse tipo de coisa, ok? Então, olha lá, vamos usar a alternativa C. Ainda que não sendo um sistema perfeito,
A democracia possibilita ao povo exercer a soberania, porque os representantes são escolhidos pelos cidadãos para governar em seu nome, mas também para tomar decisões que beneficiem a população, embora apenas aos próprios políticos. A A ficou muito mais harmoniosa, né? Parece que as ideias tiveram uma relação aí muito mais concatenada, muito mais estruturada para dar sentido ao parágrafo. Então eu vou ficar com a A. É isso mesmo, a alternativa A. Se você tem outro tipo de estratégia para responder esse tipo de questão, coloque nos comentários aqui desse vídeo. A sua avaliação e seus comentários são muito importantes para que nós melhoremos aqui as nossas atividades e os nossos estudos, ok? E aí partimos para o resumo para terminar essa aula de conjunções. E muita gente não teve uma aula de conjunção assim lá no ensino fundamental, no ensino médio, ou até hoje não tinha visto, né, a gramática com esse tipo de enfoque. Então eu espero que essa aula tenha contribuído para o seu nível de conhecimento a respeito das conjunções. Nós vimos que conjunções são palavras invariáveis que ligam orações ou termos de mesma função dentro da oração. Vimos que temos basicamente dois tipos de conjunções, as coordenativas e as subordinativas. As conjunções coordenativas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Lembre-se que elas vão ligar dois termos de mesma função ou duas orações independentes entre si. Já as conjunções subordinativas são de dois tipos, integrantes e adverbiais. As integrantes vão ligar orações em que uma completa o sentido da outra, daí o nome integrante de integrar, completar, e as adverbiais vão introduzir orações que acrescentam ideias circunstanciais à outra oração. E do mesmo jeito que os advérbios, elas vão ser classificadas de acordo com a ideia que elas acrescentam à oração. Vimos também as locuções conjuntivas, que são classificadas de acordo com a ideia que exprimem, do mesmo jeito que as conjunções. Por fim, eu dei alguns conselhos sobre a aplicação do conhecimento de conjunções, né? Não basta você decorar o nome das conjunções, não basta você saber explicar para que serve cada tipo de conjunção. O legal também é você aplicar na interpretação de texto, nas resoluções de questões ou até mesmo na hora de fazer uma boa redação. E o último conselho dessa aula: nós vamos usar esse conhecimento no estudo das orações coordenadas e subordinadas. Então, lá na análise sintática do período composto, nós vamos retomar esse conhecimento sobre conjunções. Então, é importante que você mantenha, daqui até lá, essas reflexões sobre as conjunções presentes no seu cotidiano, para quando a gente chegar na análise sintática, a gente chegar arrasando e fazendo muito bem o nosso papel aqui, como concurseiros, como estudantes, como pessoas que amam a gramática da língua portuguesa. Vejo você então na próxima aula. Um grande abraço e tchau!